Dizem que a civilização começa onde o homem domesticou a galinha. Mas se você se encontrasse na Leningrado, sitiada no inverno de 1942, veria que a civilização sobreviveu não por causa das fábricas, mas por causa dos galinheiros. Pequenos abrigos atrás das casas, onde as mulheres mantinham o que restava do calor. Algumas galinhas botando um ovo a cada 2 dias. Aqueles ovos salvavam crianças. Naquela época, o calor da galinha era mais valioso que o pão. Quando a linha de frente passava pelas aldeias da Ucrânia e da Bielorrússia, os homens partiam, e as mulheres, os idosos e as aves permaneciam nos quintais. Uma galinha não exigia trator, não exigia combustível, apenas um pouco de grão e cuidado. Ela sobreviveu a tudo: ocupação, seca, até mesmo a coletivização. Foi a primeira e a última linha de defesa alimentar. Hoje, 80 anos depois, estamos sendo levados pelo mesmo caminho novamente, apenas de forma mais suave. As lojas estão cheias de plástico e brilho, mas tente encontrar um ovo com uma gema de verdade. Laranja, densa, com cheiro de grama. É impossível. Tudo é padronizado, estéril, patenteado. Arrendamos nossos quintais para a indústria e agora compramos de volta o que costumava nascer sob nossas janelas. Por quê? Porque a natureza não pode ser patenteada. Você não pode vender o sol, o ar, a chuva se as pessoas souberem como usá-los. É por isso que as raças antigas, as Orlovs, as brancas russas, os cantores de Yurlov, desapareceram dos anúncios, mas não da memória. Antigamente, em todos os quintais na região de Moscou e na Sibéria, as pessoas sabiam: se você não quer depender da fazenda coletiva, tenha uma dúzia de Yurlovs. Sua carne cheirava como o caldo da infância, e seu canto acordava a aldeia em vez do rádio. Essas raças viviam por décadas e alimentavam a família sem exigir ração comercial. Na década de 1960, estações de reprodução operavam por todo o país, onde as galinhas eram selecionadas não pela velocidade de crescimento, mas pela resistência à geada e a doenças. No Cazaquistão e na Ásia Central, criavam leghorns, não as de fábrica, mas as das estepes, capazes de botar ovos a 113 graus Fahrenheit. E nos pântanos da Bielorrússia, criavam zozulcas e pestrushkas, que se alimentavam de vermes e sapos. Todas essas galinhas faziam parte da biosfera, não eram um produto de marketing. Seus corpos funcionavam como uma biofábrica perfeita, convertendo ervas, insetos e grãos em proteína de alta qualidade. Um único ovo de uma galinha criada em casa contém até 7 gramas de proteína completa, toda a gama de aminoácidos essenciais e até 600 microgramas de carotenoides se a ave circular pelo quintal. Isso é 4 vezes mais do que a ave de fábrica, porque a luz solar ativa a síntese de vitamina D3 e a grama fresca fornece luteína, um pigmento que protege a visão. Até as cascas desses ovos são mais grossas porque as galinhas ciscam areia e cascalho, obtendo cálcio natural. Tudo o que a indústria tenta substituir por aditivos, a natureza cria de graça. Mas o mundo dos negócios não tolera o grátis. Desde o início dos anos 90, as corporações remodelaram a avicultura. Em vez de raças locais, existem híbridos F1, dependentes de linhagens patenteadas. Elas botam 350 ovos por ano, mas apenas sob condições ideais, com ração cara e antibióticos constantes. Elas não podem ser reproduzidas de forma independente. A prole degenera. É uma armadilha biológica, um anzol econômico. Os agricultores tornaram-se clientes para sempre. Assim, a ideia de autossuficiência foi morta. Mas ainda temos o conhecimento. Nos arredores da Rússia, nas antigas aldeias da região de Bryansk e Altai, ainda se encontram pessoas para quem o galinheiro é como uma herança de família. Elas não contam ovos, contam gerações. Lá você pode ver como kukushkas e chernushkas sobrevivem sem eletricidade, aquecendo pintinhos sob uma caixa velha com uma lâmpada de querosene. Isso é resistência verdadeira. Afinal, a independência agrícola começa não com um trator, mas com um pintinho. A verdade científica é simples. Quanto mais uma galinha se move, mais densas são suas fibras musculares e maior o teor de creatina e vitaminas do complexo B.
Quando uma ave circula livremente, seu metabolismo de metionina, um aminoácido responsável pela desintoxicação do fígado e regeneração de tecidos, é ativado. Isso significa que um ovo de uma galinha que vive solta literalmente cura. É por isso que nossas avós não tinham a palavra superalimento. Elas tinham o caldo. Conselho prático: se você quer começar o caminho para a liberdade alimentar, comece com 3 galinhas. Dê a elas um poleiro, um pouco de cinza para banho e um balde de água. Mesmo sem ração comercial, elas encontrarão seu próprio alimento. Restos de mingau, talos de vegetais, insetos. Em apenas um mês, você perceberá que nenhuma inflação assusta quando o café da manhã cresce no seu quintal. Estamos acostumados a pensar que uma crise é uma ameaça externa, mas a verdadeira crise é o conhecimento esquecido. Enquanto nos lembrarmos dele, temos uma chance. O conhecimento sobrevive apenas se o transmitirmos. Quando as pessoas dizem que a aldeia é atrasada, eu sorrio, porque foi a aldeia que sobreviveu a todos os colapsos de impérios, moedas e ideologias. A vitrine da cidade muda, mas no interior, tudo funciona de acordo com a antiga lei da sobrevivência. O que você planta é o que você come. O que você cria é o que você salvou. E se existirem instruções reais para independência alimentar, guardadas em algum arquivo, não são documentos com carimbos, mas velhos cadernos com receitas de avós, onde ao lado de notas sobre geleias estão observações como: o Yurlov está cantando mais alto, o frio está chegando, ou, se a casca estiver grossa, há urtiga suficiente na ração. Essas marginais são o código da soberania alimentar. Relembre como no início da década de 1990, quando as prateleiras ficaram vazias, as aldeias tornaram-se novamente boias de salvação. No Cazaquistão e em Kuban, na região de Pskov e nos Cárpatos, foram os quintais particulares que sustentaram o país. Onde havia um galinheiro não havia fome. A avicultura doméstica transformava resíduos em vida. As galinhas comiam cascas de batata, grãos derramados, gafanhotos, grama e, em troca, davam ovos, penas, esterco, um microsistema inteiro de sobrevivência. Era uma economia sem bancos, sem empréstimos, mas com uma lógica que nenhuma crise pode destruir. Hoje nos dizem que tudo o que é natural é caro. Mas vamos calcular. Uma galinha comum come cerca de 4,2 onças de ração por dia. Se você alimentá-la com sobras e grama, por pelo menos metade disso, a economia será de até 40%. Em troca, você obtém cerca de 20 ovos por mês. O custo de um ovo caipira com a organização adequada é de 2 a 3 rublos. Um ovo de loja custa de 10 a 15, e dentro dele não há proteína, mas uma tabela periódica. Resíduos de antibióticos, estimulantes de crescimento, pigmentos artificiais. Por quê? Porque em condições de fábrica, as aves são mantidas sob luzes 16 horas por dia, sem sono, sem sol, sem terra sob os pés. Seus fígados não têm tempo para desintoxicar e todas as toxinas se instalam na gema. Agora imagine, você alimenta sua família com isso diariamente, achando que está lhes dando um café da manhã saudável. A indústria não quer que você saiba disso. Desde os anos 2000, as empresas têm patenteado não apenas híbridos de galinhas, mas também composições de ração, linhas de vitaminas e até algoritmos de comportamento das aves. O objetivo delas é a dependência. Cada nova geração de galinhas de fábrica é estéril e infértil. Um agricultor não pode simplesmente deixar ovos para incubação. Ele tem que comprar aves jovens novamente. Isso não é avicultura, é aluguel de vida. Diferente das linhagens antigas que eram passadas como herança, na região de Belgorod, por exemplo, linhagens de Pestrushka da estepe criadas antes da Revolução ainda sobrevivem. Elas botam menos ovos, mas fazem isso de forma consistente e sem aditivos. A biologia dessas aves é uma lição econômica por si só. Observe o metabolismo de uma galinha doméstica. Temperatura corporal em torno de 106 graus Fahrenheit. Pulsação, 250 batimentos por minuto. Isso significa que seu metabolismo é 7 vezes mais ativo que o de um humano. Cada grão que ela cisca se transforma em energia quase sem desperdício.
Galinhas criadas soltas comem até 60 tipos de plantas, sementes e insetos, o que significa que sua dieta é naturalmente equilibrada. Metionina para o crescimento das penas, lisina para a massa do ovo, cistina para a imunidade. Adicione um pouco de cinzas e cálcio de cascas, e você terá uma fórmula completa para a vida. O que as corporações chamam de ração comercial é criado pela própria natureza, se você apenas deixar a galinha ser uma galinha. E aqui começa a revelação. Na época soviética, cada distrito tinha uma estação zootécnica onde eram emitidas recomendações sobre a criação de aves. Eles sabiam, a principal força da galinha é sua capacidade de autorregulação. Se a temperatura cai abaixo de zero, a ave retarda seu metabolismo, eriça as penas para se manter aquecida. Se está quente, ela abre as asas, evaporando a umidade através de sua crista. Nesse mecanismo simples reside o gênio da evolução. Nenhuma fazenda inteligente pode competir com milhões de anos de seleção. Mas os negócios modernos tentam substituir isso por microcontroladores, sistemas climáticos e alimentadores inteligentes. E o que acontece? A energia acaba e tudo morre. Na aldeia é o oposto. Quanto mais simples, mais confiável. As velhas donas de casa sabiam. Para as galinhas botarem, elas precisam de sol e paz. Não de lâmpadas e hormônios, mas da certeza de que amanhã haverá grãos e água. Surpreendentemente, o estresse reduz a produção de ovos em 30 a 40%. Portanto, as aves domésticas que não se assustam com ruídos nem são forçadas a viver em condições apertadas, dão mais ovos do que as de fábrica se você contar pelos anos de vida. Sim, uma galinha industrial dá um recorde de 350 ovos em um ano e depois é descartada. Uma doméstica, se não for torturada, vive de 5 a 7 anos e traz os mesmos 1.000 a 1.200 ovos ao longo da vida, mas sem desperdício ou morte em uma esteira rolante. E outra verdade que está escondida. O verdadeiro sabor de um ovo depende da biodisponibilidade de carotenoides e ácidos ômega 3. Quando uma galinha caminha na grama e come vegetais, os níveis de ômega 3 podem chegar a 305 mg por 100 gramas de gema. Para as de fábrica, é 5 vezes menos. Portanto, um ovo caipira não é apenas mais nutritivo. Ele equilibra o metabolismo lipídico humano e reduz o risco de doenças cardíacas. Não é à toa que nossos ancestrais davam ovos crus às crianças quando estavam resfriadas. Era o imunomodulador delas, nada inferior ao que há na farmácia. Conselho prático para quem quer retomar o controle do seu prato. Comece com uma microfazenda. Você não precisa de um acre. 3 metros quadrados e vontade são suficientes. Construa um galinheiro com tábuas velhas. Isole-o com palha. Cinzas, em vez de shampoo para as galinhas, ajudam com parasitas e repõem minerais. Adicione urtigas picadas, cenouras secas e cascas trituradas à ração. Uma vez por semana, um pouco de vinagre de maçã na água. É um antisséptico, fonte de potássio e ferro. Você ficará surpreso com a rapidez com que as aves se adaptam. Na Ásia Central, por exemplo, ainda praticam banhos de areia. As galinhas se banham em uma mistura de areia e cinzas para se livrar de parasitas. Nas montanhas do Cáucaso, adicionam alho e orégano, antibióticos naturais, à ração. E na Sibéria, no inverno, dão batatas cozidas e restos de aveia. Barato e nutritivo. Todos esses métodos foram comprovados por séculos e não exigem 1 grama de química. O paradoxo econômico é que essa mesma simplicidade torna você invisível para o sistema. Enquanto você compra ração e pintinhos, você é um cliente. Quando você os cria sozinho, você é independente. E independência no século XXI é a palavra mais perigosa para as corporações. É por isso que a televisão não vai te mostrar um agricultor de Vitebsk que tem 20 galinhas e 0 dívidas. Porque não é uma história sobre negócios, é uma história sobre liberdade. Lembre-se de como nossos bisavôs diziam: galinha não é pássaro, a aldeia não é o estrangeiro. Hoje soa como uma piada, mas a sabedoria está escondida nessas palavras. Uma galinha realmente não voa para longe. Ela permanece por perto quando tudo o mais desmorona. Ela não exige gasolina, não conhece o dólar e não assiste ao noticiário.
Ela não se importa com quem está no poder, desde que haja terra sob seus pés. E talvez seja aí que reside sua força. Ela não conhece crises. Podemos discutir sobre política, mas uma coisa é certa. Quando o problema real chega, não é o mercado de ações que te salva, mas um ovo de galinha posto no ninho pela manhã. É um milagre simples, repetindo-se todos os dias, e é mais forte que qualquer inflação. Ao retornar a ele, recuperamos o poder sobre nossas vidas. Há uma fotografia antiga tirada em 1947, em uma aldeia perto de Smolensk. Uma mulher com um casaco acolchoado segura uma galinha nos braços e atrás dela há uma multidão de crianças com baldes. Essa foto entrou nos arquivos agrícolas como a restauração da pecuária após a guerra. Mas se você olhar de perto, não é apenas uma ave ali, é um símbolo do renascimento do país. Naqueles anos, o Estado estava destruído, mas a vida estava voltando com o som do canto do galo. Em cada quintal erguiam-se abrigos onde o calor se agitava novamente. Pintinhos piavam em caixas de papelão, perto do fogão, e as donas de casa sabiam: se houver uma galinha na casa, não haverá fome. Assim nasceu uma economia silenciosa, sem ordens de cima. Era uma economia de instinto, de confiança, de memória. Hoje, quando nos assustam com gráficos de inflação e riscos alimentares globais, vale a pena lembrar: uma crise não é notícia. Uma crise é um exame sobre a capacidade de viver humanamente. E a galinha, por mais engraçado que pareça, foi e continua sendo a principal professora deste curso. Enquanto a indústria nos alimenta com a ilusão de controle, fazendas automatizadas, plataformas digitais, bebedouros inteligentes, a natureza permanece um laboratório gratuito. Nele, tudo é ajustado nos mínimos detalhes. Veja, por exemplo, a termorregulação de uma galinha. Seu corpo é capaz de manter uma temperatura constante mesmo durante severas flutuações externas. No Cazaquistão e em Altai, onde o inverno chega a 40 milímetros, as galinhas domésticas sobrevivem graças à termogênese natural, um metabolismo especial no qual o tecido adiposo se transforma em energia mais rápido do que em qualquer mamífero. É por isso que as aves em regiões congelantes não congelam. Elas simplesmente se amontoam para trocar calor. Cientistas de Novosibirsk uma vez mediram: a temperatura dentro de um desses amontoados é 16 graus Fahrenheit superior à externa. É uma bateria viva criada pela evolução, que não requer eletricidade. Ou vejamos a nutrição. Uma galinha natural é um reciclador universal. Ela é capaz de digerir até 70% da fibra vegetal, graças à enzima celulase, que quase desapareceu nas linhagens de fábrica devido às rações artificiais. O que a indústria resolve com aditivos e bioestimulantes, uma ave de quintal faz por conta própria. As galinhas de aldeia têm um trato gastrointestinal forte. No papo, a comida amolece e depois passa para o estômago muscular, onde é moída por pequenas pedras. É por isso que precisam de cascalho ou areia. Sem isso, a ave não absorve as vitaminas A e E. Portanto, quando você dá a uma galinha acesso à terra, não está apenas deixando-a passear, está ativando o seu laboratório natural. Agora sobre as vitaminas. Um ovo é um concentrado de vida, e sua composição depende diretamente de como a ave vive. Com acesso livre, uma gema contém até 0,5 mg de carotenoides por ovo. Daí a cor e o aroma ricos. Contém vitaminas do complexo B, B2, de B6, B12, niacina, ácido fólico, biotina e colina. Esta última é especialmente importante. Previne o fígado gorduroso em humanos e melhora a memória. A clara do ovo é rica em lisina e triptofano, aminoácidos a partir dos quais o corpo sintetiza a serotonina, o hormônio da felicidade. Isso não é uma metáfora. Um ovo de uma galinha de quintal literalmente te deixa mais feliz. Por que isso não está no supermercado? Porque lá, um ovo é produto de uma esteira transportadora, não de um processo vivo. Quando uma ave é mantida em uma gaiola, sua dieta é monótona, seu metabolismo é retardado
e o teor de proteínas e fosfolipídios no ovo diminui. Além disso, os ovos de fábrica são frequentemente esterilizados com luz ultravioleta, matando micronutrientes e alterando a estrutura da proteína. Mas brilham lindamente na prateleira. Beleza em troca de benefício. Essa é a fórmula da indústria. Mas há outro nível de engano, o econômico. Quando as corporações impuseram híbridos e patentes, elas efetivamente acabaram com a criação familiar. Recentemente, na década de 1970, nas regiões de Kursk e Minsk, havia programas populares de reprodução. O Estado fornecia à população galos de raça pura para melhorar o plantel. Hoje, isso é impossível. Os híbridos não produzem descendência estável. Isso significa que o camponês não pode mais ser o mestre do seu patrimônio genético. No entanto, anteriormente, até uma criança sabia. Deixe 3 pintinhos da melhor poedeira e no próximo ano você terá sua própria linhagem. Aqui reside o principal perigo. Estamos perdendo não apenas uma ave, estamos perdendo o conhecimento de como ser livres. Afinal, um galinheiro é um pequeno modelo da economia. Se você pode se alimentar sem uma loja, você já é autônomo. Se você pode compartilhar o excedente com os vizinhos, você já está criando uma rede de ajuda mútua. E quando há centenas desses quintais, o medo de uma crise de abastecimento desaparece. É exatamente por isso que as grandes redes têm tanto medo do proprietário particular. Eles chamam isso de baixa eficiência, mas na realidade, trata-se de perda de controle. O lado prático é simples. Se você quer começar, não compre híbridos da moda. Encontre uma avó que ainda tem as suas chernuscas ou cucuscas. As raças antigas vivem mais e são mais resistentes. Por exemplo, a branca russa pode suportar temperaturas de até 4 degrees Fahrenheit sem aquecimento. E o cantor de Orlov pode botar ovos pesando até 3,2 onças, quase como ovos de pato. Esses ovos são mais ricos em micronutrientes. Têm mais zinco, manganês e ferro. As Orlov manchadas são calmas, resistentes a doenças e perfeitas para regiões do norte. E se você mora mais ao sul, experimente as pestrúchicas, uzbeques ou tajiques. Elas lidam perfeitamente com o calor e comem principalmente verduras e restos. Não persiga a produtividade. 250 ovos por ano de uma ave saudável e longeva é melhor do que 350 de uma doente e exausta. Além disso, uma boa galinha regula seu próprio ciclo. Descansa no inverno e volta a botar na primavera. Este é um ritmo natural e, se você o respeitar, a ave responderá com longevidade. Um ponto importante é o instinto de chocar. As linhagens de fábrica quase o perderam, mas nas galinhas de aldeia ele é muito pronunciado. Quando uma poedeira senta sobre os ovos, ela cria um microclima com temperatura de 99,5 degrees Fahrenheit e umidade de cerca de 60%. Nenhum incubador pode reproduzir com precisão essas flutuações. É por isso que os pintinhos nascidos sob uma galinha são mais fortes e mais sociáveis. Eles ouvem a voz dela mesmo dentro da casca. Os cientistas chamam isso de imprinting materno, e as avós simplesmente diziam: a galinha está ensinando as crianças. Agora, um pouco de ciência. A ave doméstica possui um microbioma intestinal único. Mais de 800 espécies de bactérias garantem a digestão, a imunidade e a síntese de vitaminas. Quando as galinhas são mantidas com antibióticos, essas bactérias morrem. Então, a fábrica é forçada a adicionar vitaminas artificialmente. Como resultado, o ovo é um produto morto cheio de química. Com uma galinha de quintal, é o oposto. Solo vivo, ração viva, microflora viva. É por isso que o ovo é vivo. E agora a filosofia que não se pode medir em gramas. Quando você sai ao quintal de manhã e as galinhas correm até você, elas não são apenas aves. É um sinal de que você está conectado de volta ao ciclo da vida. Você as ouve arrulhando, ciscando na terra e percebe que cada parte do trabalho delas se transforma no café da manhã de amanhã. Nesse momento, a sensação de desamparo desaparece. O mundo pode desmoronar, a taxa de câmbio pode cair, mas no seu quintal a produção continua. Natural, independente, eterna. Talvez seja por isso que as autoridades sempre desgostaram da agricultura de quintal.
Porque uma pessoa livre não precisa de tutela. Ela tem suas próprias fontes de luz, calor e comida. E onde há comida, há vontade. Portanto, nosso galinheiro não é apenas um abrigo de madeira, é uma fortaleza. É um banco que não conhece falências. É um arquivo de memória onde as receitas de sobrevivência são armazenadas. Não estamos inventando nada novo. Estamos simplesmente recuperando o que foi perdido. E nesta recuperação está a força. Se você ouvir amanhã na aldeia, ela sempre tem uma coisa: ritmo. O canto do galo não é apenas um som. É o metrônomo da vida, o relógio biológico que conecta o homem e a natureza. E aqui está o que é incrível. Este ritmo que por milênios definiu o movimento da aldeia está hoje novamente se tornando uma arma de sobrevivência. Quando as cidades se sufocam com os preços, quando as lojas se transformam em vitrines de dívidas, um simples cocoricó no quintal soa como um ato de resistência. Nossas avós não conheciam a palavra descentralização, mas era exatamente isso que praticavam quando criavam suas mini-fazendas. Cada família é seu próprio sistema autônomo, cada ovo um tijolo na parede da independência. Veja, por exemplo, os antigos métodos de reprodução esquecidos após a década de 1980. Nas aldeias da região do Volga e Stavropol, havia o conceito de calendário da galinha. Não se tratava de datas, mas de sinais. Eles começavam a chocar pintinhos quando a tanchagem florescia e paravam quando os rouxinóis cantavam. Isso coincidia com a temperatura ideal do ar e a duração do dia. Sem termômetros, sem sensores. Apenas observação e memória. E funcionava. Além disso, esses pintinhos cresciam mais rápido porque nasciam em ressonância com a estação. A natureza não comete erros. Apenas o homem comete, tentando acelerá-la. Agora, um pouco de prática. Quer que as galinhas botem o ano todo? Esqueça as lâmpadas elétricas e os aditivos artificiais. Dê a elas um ritmo natural. Deixe-as descansar e recuperar as forças no inverno. Durante este período, é útil dar grãos com alto teor de gordura. Aveia, sementes de girassol, sementes de linhaça. Esses produtos não apenas as aquecem por dentro, mas também enriquecem os ovos com ácidos ômega 3. Na primavera, mude para rações proteicas, leguminosas, farinha de peixe, larvas de mosca. Falaremos mais sobre elas depois. Tal ciclo copia as fases naturais e a ave responde com gratidão. Uma postura estável, imunidade forte e uma vida longa. E agora sobre as larvas. Outrora considerado um método sujo, hoje é uma descoberta para a agricultura sustentável. No Tajiquistão e no sul do Cazaquistão, eles ainda colocam caixas de resíduos orgânicos onde as moscas soldado negras, Hermetia, se reúnem. Suas larvas processam os resíduos e se tornam ração de alta proteína, até 45% de proteína. Na Europa, as pessoas recebem subsídios para isso, mas nossas avós sempre fizeram isso, apenas sem os termos científicos. Este é um exemplo de como o conhecimento passado oralmente está agora retornando como inovação. O mecanismo biológico é simples. Quando uma galinha obtém proteína de uma fonte natural, seu corpo produz mais da enzima albumina, o que significa que o ovo se torna mais denso e nutritivo. E se você adicionar um pouco de massa verde, urtiga, dente de leão, trevo, a gema assume uma cor rica graças à luteína e à xantofila. Esses pigmentos não apenas adicionam brilho, mas também protegem o corpo humano do envelhecimento da retina. Ou seja, cada omelete caseira é uma prevenção para a miopia e a fadiga. Na época soviética, até os jardins de infância sabiam disso. Na década de 1950, havia um programa Ovos para Crianças, que utilizava produtos exclusivamente dos quintais das fazendas coletivas. Os relatórios afirmavam: a incidência de deficiência de vitaminas diminuiu 38%. Hoje isso não é lembrado porque os ovos de fábrica são mais baratos, mas apenas na superfície. Na realidade, pagamos com nossa saúde. Agora vamos falar sobre a água. É o elemento mais subestimado. Muitos avicultores iniciantes perdem produtividade sem perceber que a galinha é uma criatura baseada em água.
Ela é 70% umidade e qualquer deficiência atinge imediatamente a produção de ovos. Antigos livros de avicultura costumavam dizer: uma galinha sem água é como um fogão sem combustível. Para manter a produção de ovos, são necessárias 2 partes de água para 1 parte de ração. Mas não qualquer água. Água limpa e sem cloro. A melhor opção é a água descansada ou a chuva coletada. Sua estrutura é mais suave e o corpo da ave a absorve melhor. 1 vez por semana, você pode adicionar 1 colher de vinagre de maçã por litro. Isso mantém o equilíbrio ácido-base e previne infecções. O segredo das fazendas rurais está em soluções simples. No inverno, coloque bebedouros em caixas de areia para que a água não congele. No verão, cubra-os com uma tábua para que não aqueçam. Tudo o que é genial vem da observação, não de um manual de instruções. Outro detalhe é a cinza. Seu papel não pode ser superestimado. Antigamente diziam: sem cinza, uma galinha não galinha. Banhar-se na cinza não é entretenimento. É prevenção de parasitas e fonte de cálcio, potássio e fósforo. Pegue um coxo velho, encha-o com cinza e areia na proporção de 1 para 1, e suas galinhas farão tratamentos de beleza sozinhas. A plumagem ficará densa e brilhante, e o risco de ácaros na pele desaparecerá. E é de graça. Quando falo sobre isso em reuniões com agricultores, muitos se surpreendem. É realmente tão simples? Sim, simples. O único problema é que fomos ensinados a não confiar no simples. Acreditamos mais no rótulo do que na terra. Parece-nos que sem instruções nada funciona. Mas a aldeia sempre foi uma universidade onde se aprende através das mãos, dos olhos e do cheiro. Lá o conhecimento não é escrito, é absorvido. E aqui está o paradoxo. Quanto mais tecnológico o mundo se torna, mais as pessoas retornam a esta forma de aprender. Jovens, cansados de escritórios, partem para o campo e compram galinhas. Não buscam lucro, mas significado. E o encontram. Porque no momento em que você colhe pela primeira vez um ovo quente de um ninho, algo ancestral acontece. O sentimento de prosperidade retorna. Prosperidade real, não de uma loja, mas do trabalho. Mas para que uma galinha te alimente, ela precisa de segurança. Esta é outra lição esquecida pela cidade. Um bom galinheiro não é aquele que fica bonito nas redes sociais, mas aquele onde a ave sente paz, sem correntes de ar, sem umidade, com um poleiro alto para não temer ratos e raposas. Manuais soviéticos recomendavam colocar poleiros a uma altura de 60 a 70 mm e fornecer a cada ave pelo menos 20 centímetros de espaço. Números simples, mas determinam se sua ave botará ovos ou ficará estressada. Separadamente sobre os ninhos, o melhor é de madeira, com cama feita de feno ou serragem. Se você quer que os ovos fiquem limpos e as galinhas não quebrem as cascas, coloque um ovo induzidor de cerâmica. As galinhas instintivamente botam perto de uma postura já existente. As velhas donas de casa até colocavam uma cebola ali se não tivessem um indutor, e funcionava. A natureza entende símbolos, mesmo que o homem tenha esquecido seu significado. E, finalmente, a filosofia da troca. Em tempos difíceis, os ovos eram exatamente o que se tornava moeda. Na Bielorrússia, nos anos 90, eram usados no mercado para pagar a farinha. No Cáucaso, pela gasolina. No Cazaquistão, por materiais de construção. Hoje, quando os preços sobem novamente, um ovo caseiro torna-se esse mesmo símbolo de um produto honesto que pode ser trocado sem intermediários. Isso não é apenas escambo, é um retorno às relações humanas. E quando você troca uma dúzia de ovos por um pote de mel, você não está fazendo um negócio, você está restaurando uma corrente de confiança. O mundo vive uma crise de tecnologia, mas não uma crise de significado. Já temos tudo o que precisamos. Apenas paramos de olhar para baixo para os nossos pés, onde circulam nossos aliados emplumados. Uma galinha não conhece inflação, não exige logística e não depende da taxa de câmbio do dólar. É um economista ideal porque transforma lixo em proteína. E se aprendermos a trabalhar com ela novamente, em vez de contra ela, nenhuma instabilidade global nos assustará. Existe um antigo provérbio: a galinha alimenta a casa enquanto a dona alimenta a galinha.
Nele está toda a filosofia da sustentabilidade. Isso não é apenas um jogo de palavras, mas uma fórmula de economia popular, testada por secas, guerras e reformas. Em cada geração, houve quem pensasse que a pequena agricultura era uma relíquia. E então, uma crise atingia, e eram essas relíquias que tiravam o país da fome. Quando os mercados colapsavam e apenas comida enlatada restava nas lojas, o quintal da aldeia transformava-se em uma biofábrica. Ovos, carne, penas, esterco para a horta. Tudo se fechava em um círculo onde não havia desperdício, porque a vida em si não tolera o vazio. Hoje estamos no limiar novamente. Nas cidades, altos custos e incertezas. Nas aldeias, paz e conhecimento que ninguém patenteou. Quantas pessoas estão agora procurando fontes alternativas de proteína, gastando bilhões em carne cultivada em laboratório, quando a resposta está sob cada abrigo em qualquer aldeia russa, bielorrussa ou ucraniana? Mas a indústria não está interessada em uma solução simples, porque o simples não vende. Portanto, a ciência da economia doméstica desapareceu das escolas e, em vez de uma aula de trabalho, tivemos uma aula de consumo. No entanto, no antigo currículo soviético da década de 1970, afirmava-se diretamente: cada lote pessoal pode fornecer até 60% da proteína para uma família de 4 pessoas. Ou seja, o próprio Estado reconhecia o valor do trabalho privado. Além disso, as fazendas coletivas distribuíam especificamente galos reprodutores entre as famílias para preservar o patrimônio genético. Nas regiões de Kursk, Voronezh e Gomel, tais linhagens foram preservadas por décadas. Naquela época, a galinha fazia parte da segurança alimentar do Estado, mas agora é um ato de resistência pessoal. Mas vamos voltar à prática. Como fazer de um galinheiro não apenas um lugar para galinhas, mas um ecossistema completo onde cada detalhe trabalha para o benefício? Vamos começar com os elementos básicos. Cama. A melhor coisa que a natureza inventou é a cama de fermentação profunda. Coloque uma camada de serragem, palha e um pouco de terra. No processo de vida, as bactérias começam a decompor o esterco, liberando calor. Como resultado, a temperatura do chão permanece em torno de 77 kg, mesmo no inverno. As galinhas se aquecem sem aquecedores elétricos. Além disso, o cheiro de amônia é neutralizado naturalmente. Você não precisa trocar a cama completamente. Basta adicionar uma camada fresca por cima. Na região de Yaroslavl, este método era chamado de chão vivo. Era conhecido até sob o czar, mas agora está voltando à moda como biotecnologia. Regime de luz. No inverno, quando o dia é curto, não acenda lâmpadas fortes. É melhor usar uma luz difusa fraca por 2, 3 horas de manhã e à noite. A iluminação excessiva causa estresse e exaustão. A galinha deve pensar que o dia se alongou, mas não deve ser cegada pela lâmpada. Este é um equilíbrio importante que é esquecido nas fábricas. Lá, a ave não conhece a noite, por isso se esgota após um ano. Ventilação. O ar fresco é o principal antisséptico. Faça pequenas janelas sob o telhado, mas sem corrente de ar. Abra-as durante o dia, mesmo no inverno. O ar úmido é o principal inimigo. As velhas donas de casa colocavam um pote de cal no canto. Ele absorve a umidade. Você não poderia pensar em nada mais barato ou confiável. Higiene. Muitas vezes pensamos que uma galinha suporta qualquer coisa, mas a limpeza não é um luxo, é uma garantia de saúde. Uma vez por semana, limpe os alimentadores, lave os bebedouros, troque a cama nos ninhos. Isso previne a coccidiose e doenças intestinais, que são especialmente perigosas na primavera. Aliás, a prevenção também é gratuita. Um pouco de permanganato de potássio na água uma vez por mês, e você terá um rebanho saudável. E agora vamos falar sobre a ração, o coração de todo o sistema. Antigamente não existia o conceito de ração comercial. Havia a mistura, um mexido de sobras, grãos, grama e farelo. Continha tudo o que era necessário. Pegue a urtiga, por exemplo. Ela era seca em ramos sob um abrigo, depois triturada e adicionada à ração. Vitamina C, cálcio, ferro,
tudo natural. Cascas de cebola eram adicionadas para imunidade e milho para energia. Na primavera, batatas cozidas e farelo. Se esta história mudou sua visão sobre as coisas comuns em seu quintal, inscreva-se no canal e deixe seu like. Estamos restaurando a história e o conhecimento que tentaram consignar ao esquecimento. Semeie seu futuro e seja independente. O próximo cofre de conhecimento se abrirá muito em breve.